Voltamos a falar sobre as considerações gerais sobre a pregação. E agora eu queria chamar a sua atenção para aquilo que nós podemos denominar como os 4 alvos da pregação. 4 alvos, isso é, o que você quer alcançar com a pregação. Então, em primeiro lugar, é falar ao indivíduo e não à coletividade. Então, veja só, é importante falar ao indivíduo e não à coletividade porque o coletivo exerce grande pressão tirando a liberdade do indivíduo. Então, você tem que falar para a pessoa, não necessariamente só para o público-alvo, mas para cada um daqueles que formam o público-alvo. O nós equivale a todo mundo. E aí você sabe que todo mundo equivale a ninguém. Portanto, falar ao indivíduo e não à coletividade é uma parte fundamental nos nossos alvos que nós queremos alcançar com a pregação. A pregação deve ser relevante para o indivíduo, independentemente do auditório. Isso é, aquela pessoa que está te ouvindo, ela tem que estar impactada, ela mesma. Mesmo se as pessoas do seu lado não forem impactadas, ela tem que ser impactada com a tua palavra, porque na verdade não é a tua palavra, é a palavra de Deus. Portanto, a pregação deve ser relevante para o indivíduo, independentemente do auditório. É mais recomendável, então, o uso do singular do que do plural durante a pregação. Usamos o nós de vez em quando eu e você nos colocamos, então, junto com o auditório. Mas o normal é mais usar o singular. É mais recomendável usar o singular do que o plural durante, então, a nossa pregação, durante a nossa prédica. Falar ao indivíduo e não à coletividade. Em quinto lugar, nós podemos afirmar que o indivíduo deve ter a possibilidade, veja bem essa frase, o indivíduo deve ter a possibilidade de se comprometer com a palavra anunciada, mesmo que mais ninguém se comprometa com ela. Vamos imaginar só uma ilustração na hora de um apelo. O apelo é feito para os indivíduos, isso é, para cada indivíduo. E mesmo que naquela noite, naquela manhã, naquele momento de comunhão, de culto, ninguém mais tomou uma decisão e o pregador está pedindo que alguém tome uma decisão, aquela pessoa não tem que ser influenciada pelo auditório. Ela pode e deve tomar a decisão sozinha porque Deus falou com ela através de você. Então, em primeiro lugar, um dos alvos da nossa pregação é falar ao indivíduo e não à coletividade. O segundo alvo da nossa pregação é falar ao coração e não somente ao intelecto. Falar às emoções, mexer com as emoções, mas não de uma maneira incorreta. A pregação não deve ser confundida com uma aula. Embora seja uma exposição da verdade bíblica, mas não é uma aula. Ela tem elementos que trazem o quê? Trazem raciocínio, trazem também necessidades pessoais e trazem, importante dizer, emoções. E a partir daí, então, a pregação deve ter como objetivo não somente a informação. Por ser exposição da palavra, o seu objetivo é transformar e não somente informar. Falar ao coração significa o seguinte: embora a decisão do indivíduo envolva, logicamente, a sua vontade, o aspecto emocional também deve ser o alvo da pregação ao homem contemporâneo. A pregação, então, veja bem, não deve ser apenas uma explicação na mente do ouvinte. A palavra deve ser um aquecimento no coração daquele que a ouve. O apelo deve ser dirigido a todas as áreas do ser humano, emocional, psicológica, espiritual e não apenas a área racional. Por isso, então, nós temos que entender também que um outro alvo da pregação é falar a vida real e não a vida religiosa institucional. A pregação jamais deve adulterar a palavra de Deus.
A pregação relevante deve possibilitar a todo cristão viver o verdadeiro cristianismo, viver o verdadeiro evangelho. Não deve possibilitar, então, ao cristão condições de viver uma vida religiosa superficial. Religiosidade é diferente de intimidade com Deus. E por isso, então, falar a vida real e não a vida religiosa. A vida diária e contextualizada do cristão, sendo sal e luz, deve trazer para ele, então, a prática da vivência cristã. A boa pregação deve ter como propósito qualificar o cristão a trocar a religiosidade para uma vida íntima de adoração. E também temos como alvo da pregação, a pregação fala a vida diária e não a vida conceitual. A pregação que edifica é diferente da exposição bíblica em razão da aplicabilidade. Uma pregação adequada não enfatiza apenas os conceitos e princípios bíblicos, mas principalmente a vida diária que proclama a palavra e proclama a glória de Deus. A pregação relevante, então, permitirá ao cristão compreender os conceitos bíblicos e colocá-los em prática na sua vida. E os não cristãos só poderão glorificar a Deus através das boas obras cristãs quando esses foram ministrados através de pregações relevantes. Falar a vida diária e não apenas a vida conceitual. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Continuamos com o nosso curso de Teologia Básica e a nossa matéria é Princípios Homiléticos e Pregação Expositiva. Um dos pontos que nós devemos considerar são os aspectos fundamentais da pregação. Agora estamos passando já da parte mais teórica, conceitual, para a parte mais prática da nossa matéria. E aí é preciso que você entenda quais são os aspectos fundamentais da pregação. Eu quero alistar 12 itens e depois eu quero explicar cada um deles rapidamente. Nós temos que ter o texto, depois do texto o título, uma introdução, a afirmação teológica, a sentença de transição, a palavra-chave, em sétimo lugar, divisões maiores, argumentação, passagens paralelas, ilustrações, aplicação e conclusão. Então, cada um desses aspectos são fundamentais para uma boa pregação. Vamos trabalhar um pouquinho então em cada um deles para que você possa entender o que significa cada um deles. Muito bem, o que nós temos que entender então é que o texto é aquele que você escolheu depois de muita oração e depois de que você percebeu que essa era a direção de Deus para aqueles momentos de um estudo, de uma série, enfim, é o texto que Deus deu ao seu coração e que você obteve através da oração. Uma sugestão é você possuir ideias completas, esse texto deve possuir ideias completas e então ideias que você possa repartir com o seu pessoal, com aqueles que estão te ouvindo. Em segundo lugar, o título do sermão, o título da mensagem, o título do estudo. Isso quer dizer, deve ser bem atraente, deve ser resumido. É o único aspecto específico a ser abordado, veja bem. É um dos últimos itens a ser preparado, porque depois que você estudou, é que você vai entender claramente sobre o que você vai falar, e aí
você vai bolar então um tema, um título, na verdade, bem atraente e bem resumido, uma frase muito atraente que possa chamar a atenção do seu ouvinte. Logo a seguir, nós temos o item da introdução. A introdução, veja bem, ela indica o tema sobre o que você vai pregar. Ela indica a mensagem, o assunto sobre aquilo que você vai estar expondo durante alguns minutos. Então isso vai atrair o pessoal para lhe dar atenção. E ela deve ser, então, atrativa, simples, atual, peculiar, relevante para os dias de hoje, e ela vai revelar o tema, ela vai revelar o assunto do sermão. Essa é a introdução. Um outro item a considerar na sua preparação é a afirmação teológica. Aí eu quero mencionar 3 palavrinhas importantes: afirmação teológica, sentença de transição e palavra-chave. Unindo as 3 como a chave, você teria a proposição, isso é, qual é a tua proposta para o seu público-alvo. Então essa proposta ela é dividida em 3 momentos. Afirmação teológica, que é o princípio eterno, um princípio relevante que vai trazer a integralidade do texto. A sentença de transição simplesmente é a frase que conduz o ouvinte da introdução à estrutura do sermão. Isso é a estrutura, isso é os pontos do sermão. E aí a palavra-chave sempre será um substantivo no plural que estará dentro da sentença de transição. Posteriormente nós vamos explicar isso melhor ainda com até alguns exemplos. Mas essa é a parte mais importante, é a proposição, afirmação teológica, sentença de transição e palavra-chave. A partir daí, essa palavra-chave vai indicar as divisões maiores, isso é, os pontos do sermão. É a estrutura do sermão, os pontos principais. A estrutura didática do sermão vai ser dada nas divisões maiores. Paralelas em forma, exclusivas mutuamente, coerentes entre si, e então vai repetir cada uma nos pontos, vai se repetir então essa palavra-chave. A primeira observação, a segunda observação, a primeira circunstância, a terceira circunstância e assim por diante nós vamos estruturando o sermão. A partir daí, dentro da palavra-chave e dentro das divisões maiores, você vai trazer o que? As suas argumentações, a maneira pela qual você vai comprovar que aquela afirmação teológica é correta. Você vai então trazer argumentação, vai trazer também passagens paralelas, vai trazer ilustrações e certamente para cada ponto, para cada estrutura, para cada divisão maior, você poderá fazer uma aplicação para que durante todo o sermão a prática possa ser percebida como vai funcionar isso na minha vida. E finalmente, logicamente, chegamos à conclusão. Mas também é bom e é importante perceber que a conclusão deve ser feita bem lá no finalzinho, no seu preparo, porque então você estudou todo o texto e agora você sabe o que é que você vai pedir como conclusão. Concluindo, pois, temos que assim por diante. Então a conclusão é a parte final e aí, logicamente, vai vir o título do sermão, porque agora você sabe exatamente tudo aquilo que vai ser pregado, tudo aquilo que vai ser ensinado. Esses são os aspectos fundamentais de uma pregação.